Boa noite. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero saudar também os irmãos que estão em casa. Que Deus abençoe poderosamente cada um. Que vocês sintam também abraçados aqui também. Amém. Vamos estar orando a abertura do culto. Mais um culto de louvor. Louvor e gratidão. Que nós possamos apresentar ao Senhor o nosso louvor de todo o coração. Que nós possamos apresentar ao Senhor o melhor de nós. Que nós possamos chegar aqui e esquecer tudo lá fora. Tá, as coisas tão corridas, tão difíceis para todo mundo. Às vezes a gente não tem tempo nem para fazer uma oração adequada do jeito que o Senhor merece, do jeito que o Senhor... porque Ele é o dono de nossas vidas. Antes de estar orando, eu queria aqui deixar um breve testemunho de livramento. Nessa quinta-feira, nós estávamos aí no trabalho. Estou trabalhando por dia numa empresa ali na Araucária, ali de uns colegas meus. E eu vou de moto até a empresa, de lá a gente vai de carro para o trabalho. E a gente estava indo ao trabalho, depois do almoço, almoçamos e voltamos. E dali da Araucária dá mais 7 quilômetros para a gente chegar no nosso trabalho. E o rapaz que é responsável pelo carro, ele que dirige, ele que leva o pessoal. A gente estava indo e de certo momento na rodovia ali, ele foi ultrapassar uma carreta, um B-trem, na subida, um carro carro fraco, carregado de gente, ferramenta. Ele achou que dava tempo de ultrapassar a carreta. Só que quando a gente começou a ultrapassar a carreta, a gente deu de frente com uma outra que vinha na pista. E pista simples, um lugar que não deveria ele fazer aquilo. Um senhor de idade, já com um bom tempo de estrada, né? Bastante experiência, mas não sei, acho que passou um momento na cabeça dele que daria. Mas não daria, não dava tempo, mas mesmo assim ele foi. E chegou no momento ali que eu já faz 20 anos que eu tenho carteira. Eu nunca passei tanto medo como eu passei ali naquela quinta-feira ali, 1h30 da tarde. Como diz o ditado, vi a morte na minha frente. Eu pensei que a gente ia morrer, porque não tinha para onde ir, porque a pista é simples. Para a esquerda, para a direita não podia voltar mais, e para a esquerda a gente estava de frente com uma carreta. Mas, graças a Deus, é o único evangélico da empresa. E sempre oro antes de sair para trabalhar, porque eu ando de moto. E graças a Deus, Deus me guardou. Não só a mim, mas todos os meus colegas ali, né? Porque se não fosse a mão de Deus, hoje eu não estaria tendo essa oportunidade que está bem nesse culto. Mas Deus sabe todas as coisas. E Deus tem nos guardado e nos livrado. Só basta nós, antes de sairmos de casa, ou antes de fazer qualquer coisa, nos colocar na presença do Senhor, colocar Ele debaixo das nossas mãos, porque tantas coisas horríveis que acontecem nessas rodovias. Mas graças a Deus, Deus nos livrou ali. Foi um dia difícil de trabalhar, porque o susto ele demora a passar. Quem já sofreu acidente de carro, quem sabe que até para vir embora à tarde parece que eu estava traumatizado. Olhava de um lado, olhava do outro, um medo terrível, mas graças a Deus deu tudo certo e eu cheguei em casa bem. Amém? Então esse é o meu testemunho, que hoje nós possamos nos adorar ao Senhor. Não porque o Senhor vai fazer alguma coisa por nós, porque Ele já fez, Ele morreu na cruz. Ele pagou um preço caro por nossas vidas. Então eu agradeço a Deus por mais esse livramento que Deus me deu. Não só a mim, mas para as outras também, pessoas que ali são pais de família, pessoas que estão ganhando seu pão no dia a dia. Amém? Quero pedir para os irmãos colocarem em pé. Referência à palavra do Senhor, vamos estar orando. Vamos estar apresentando esse caderno de oração, para que o Senhor continue alcançando as pessoas. Da mesma forma que Ele já tem alcançado toda a nossa igreja, todos os nossos familiares.
Amém? Santo Deus e amado Pai, Deus Santo, Deus Eterno, queremos nessa noite, Pai, pedir que o Senhor venha alcançar, Pai, cada um que está aqui nessa noite, cada membro da igreja, Pai, que está em casa, que o Senhor venha alcançar cada um, que o Senhor venha abençoar poderosamente cada um nessa noite, Pai. Pessoas que estão doentes, Pai, que o Senhor venha estar estabelecendo, Pai, a saúde. Pessoas que estão internadas, pessoas que estão com parentes doentes, que o Senhor nessa noite venha alcançar, meu Pai. Ó Jesus querido, Jesus amado, Senhor, nós cremos no Senhor, cremos no Teu poder, que o Senhor és o médico dos médicos. O Senhor tem feito grandes milagres nessa igreja, grandes testemunhos nós já ouvimos, e cremos no Senhor que ainda vamos ver muito mais, porque nós cremos num Deus poderoso. Que nessa noite, Pai, nós possamos apresentar o melhor louvor que o Senhor merece, porque tudo o que nós fizermos para o Senhor ainda é pouco, porque o Senhor fez muito por nós. Alcança, meu Pai, cada um nessa noite, dá a eles a medida certa, porque eles necessitam, porque o Senhor conhece o coração de cada um. A palavra do Senhor diz que antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe as nossas necessidades. Que o Senhor abençoe poderosamente esse culto, Pai. Que nós possamos, Pai, te adorar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo grande livramento que o Senhor me deu. Não só a mim, mas aos meus colegas de trabalho. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida e a vida deles, Pai. Que o Senhor também venha alcançar eles um dia, Pai. Que eles possam vir conhecer esse Deus que nós cremos e nós adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Você está feliz nesta noite? Vamos adorar ao Senhor, entregar a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso amor, através da canção, através da adoração. Sinta-se livre para erguer as suas mãos, sinta-se livre para adorar, sinta-se livre para render um novo cântico a Ele. Amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adoro.
estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és.
Esse é o nosso Deus que nos sustenta até quando nós não vemos. Nosso Deus que nos sustenta. Você pode, você que trouxe, preparar a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Vamos apresentar a nossa adoração através dos nossos dízimos e ofertas ao Senhor nesta noite. Deus, nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Entregamos ao Senhor, ó Deus, como forma de adoração, ó Pai, como forma, ó Deus, de reconhecer quem Tu és, de reconhecer, ó Deus, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, de que o Senhor é o nosso sustento. O Senhor, ó Deus, é a mão, ó Deus, que nos guarda, que nos protege. É a mão do Senhor, ó Deus, que guarda o nosso lar, que guarda a nossa casa, ó Pai. Nós apresentamos diante do Senhor, ó Deus, todas as famílias, todos os empregos, ó Deus, todas as empresas que aqui, Deus, amados Teus filhos trabalham, ó Pai. Enquanto, ó Deus, o mundo não vê saída, ó Pai, nós cremos de que o Senhor é poderoso para todas as coisas. Nós, ó Deus, entregamos tudo em Tuas mãos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Só Tu és Senhor, digno do meu louvor. Só Tu és Senhor, digno da minha vida. Tu és Senhor, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus, fonte da salvação. Só Tu és Jesus, digno da minha vida. Tu és Jesus, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Compartilhar com todos uma parábola de Jesus que eu acredito que todos aqui já ouviram pelo menos mais de uma vez. A palavra do Senhor Mateus diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui Jesus conta uma das parábolas de Jesus. E essa semana uma pergunta muito forte ecoou no meu coração: aonde a sua casa está edificada? Aonde a sua casa foi fundada? A resposta de primeiro momento é óbvia. A resposta ela é automática. Todos nós responderíamos a mesma coisa. E uma pergunta: tem certeza? Você tem certeza? E naquele momento eu fui avaliar. Talvez, será que eu não tinha que cavar o meu alicerce mais fundo? Será que a minha casa não tinha que estar edificada mais fundo? Será que mais fundo? Será que a minha casa não estava edificada só na superfície? Não é porque o meu alicerce estava embaixo da terra que significava que ele estava embaixo ou fincado na rocha. E naquele momento, no dia de hoje, eu falei: Deus, diante desta canção que nós vamos cantar hoje, só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de receber a minha casa. É só o Senhor que pode
edificar a minha casa, é só o Senhor que pode edificar a minha vida. Aleluia. Nada, não são pessoas, não é emprego, nem mesmo a nossa família pode edificar a nossa casa. Eu quero te convidar nesta noite, você, brevemente, rapidamente, refletir aonde está edificada a sua casa. Ergue suas mãos aos céus, adore ao Senhor, cante a Ele, adore a Ele, declare que você vai construir a sua casa na rocha, declare que você vai edificar a sua casa na rocha. Declare ao Senhor de que Ele é o seu fundamento, e por isso nós não seremos abalados. Não importa o que aconteça, não importa as pessoas, não importa a circunstância, não importa o momento que estamos vivendo, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que você vai ouvir, a sua casa estará fundada na rocha, a sua casa estará edificada na rocha, a nossa casa estará edificada no Senhor. Você pode cantar isso nesta noite, amém? As águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
escondo. Me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, irmãos. Que bênção estar aqui na presença de Deus, adorando e exaltando o seu santo e poderoso nome. E essa noite em especial, que culto abençoado, não é verdade? Nós já estamos aqui transbordando da presença de Deus, sentindo o Espírito Santo.
sentindo o seu mover, o seu agir nas nossas vidas, através do testemunho, da palavra, dos louvores que foram entoados aqui essa noite. E eu confesso que eu já estou aqui cheia da presença do Senhor e que, para mim, o culto já poderia finalizar com amém, que eu já estou saciada. Mas eu sei que o Senhor ainda tem um pouquinho mais para nós nessa noite. E que nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de fazer uma oração. Encurve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor pela palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço que o Senhor me use nessa noite como instrumento nas tuas mãos, Pai, para que a tua palavra seja levada aos corações e que ela produza o resultado, Senhor, para o qual ela está sendo enviada nessa noite, que diminua eu e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. Gênesis, capítulo 37, versículo 5 ao versículo 9. Amém, irmãos? Essa é uma história bastante conhecida, a história de José. Diz assim a palavra do Senhor. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e disse a seus irmãos: eis que sonhei ainda um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Amém? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a história de José, que todos nós conhecemos, mas eu queria compartilhar com vocês aqui algumas características de quem sonha. Nós podemos notar, com essa história de José, que algumas características nos chamam a atenção porque ele sonhava. Então, aqui, quando nós sonhamos, quando você tem um sonho, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, algo a conquistar, você aborrece as pessoas. Ou seja, as pessoas, elas ficam aborrecidas com você. As pessoas não gostam de você. As pessoas não gostam de pessoas que sonham, de pessoas que têm um propósito, de pessoas que falam dos seus sonhos. Porque nós vemos na Bíblia que José, ele contava os seus sonhos. E os seus irmãos ficavam aborrecidos pelos sonhos e pelas palavras. Ou seja, por tudo aquilo que ele contava, eles se aborreciam. Então, se você está, de alguma forma, se você tem um sonho, você percebe que isso está aborrecendo alguém da sua família, alguém do seu meio de amizade, não se preocupe. Isso é até um bom sinal para você. Significa que você está no caminho certo. Você tem um propósito. Você está lutando por esse propósito. Segunda característica de quem tem um sonho. As pessoas geralmente as pessoas que não sonham, que não têm objetivo, elas querem destruir você. Elas não querem apenas destruir os seus sonhos. Elas querem destruir você. Elas te odeiam, porque você tem sonhos, porque você tem objetivos, porque você tem propósito, e ela não tem. Nós vemos ali no versículo 8,
quando José foi se encontrar com os irmãos, no mesmo capítulo 37, no versículo 20, eles dizem assim: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-no numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Então, aqui os próprios irmãos de José, eles não estavam interessados em acabar com os sonhos. Eles queriam acabar com José. Eles queriam matá-lo. E eles deixaram isso bem claro. Terceira característica de quem sonha: as pessoas têm inveja de você. Assim como elas não gostam de você, elas têm inveja, porque elas não são capazes de ter um sonho como o seu. Quando você revela o seu sonho, elas ficam com inveja. Então, nós também encontramos aqui que os irmãos de José, eles tinham inveja. No versículo 11, diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Então, se você tem um sonho, as pessoas não vão gostar de você, você vai aborrecê-las com o teu sonho, as pessoas vão querer te destruir e as pessoas vão ter inveja de você. Então, se você quer ter sonhos, e é bom que você tenha sonhos, esteja preparado para enfrentar tudo aquilo que vai vir pela frente, o processo que você terá que passar até que o seu sonho se concretize. Assim como nós vemos o que aconteceu com José. Muitas vezes as circunstâncias, esse processo que você vai ter que passar até que o seu sonho se concretize, até que o seu sonho se realize, muitas vezes elas vão te confundir. E vai parecer que você está andando na contramão do seu sonho. Vai parecer que tudo que está acontecendo com você não tem nada a ver com o caminho que você deveria traçar para alcançar o seu sonho, para alcançar o seu objetivo. Vai parecer que você está indo na contramão, que você teve uma promessa, você teve um sonho, você tem um objetivo, mas tudo que está acontecendo com você agora ou nos últimos anos não está caminhando para que esse sonho se concretize na sua vida. Mas não desista. O processo de Deus, ele é uma escola, é um aprendizado para nós. Então, quando nós estamos nesse processo, nesse caminho que parece difícil, o Senhor, ele está nos ensinando, ele está nos preparando, para que quando nós alcancemos esse sonho, nós estejamos preparados, para que nós possamos executar muito bem esse sonho, para que nós tenhamos sucesso nesse sonho que o Senhor tem colocado em nosso coração. Então, não desista no processo, não desista no meio do caminho. Se está difícil, se as circunstâncias são ruins, apenas continue confiando no Senhor e confiando naquilo que Ele te prometeu. Os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu coloquei um título nessa mensagem, eu acabei esquecendo de falar. Mas o título é: se o sonho é de Deus, acontece. Se o sonho é de Deus, acontece. Não importa o tempo, não importam as circunstâncias, não importa o que você vai passar, o sonho de Deus vai se concretizar na sua vida. Você crê nisso? Quem crê diz amém. Recebe em nome de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que José foi jogado ali naquela cova pelos irmãos. E quando ele relata esse texto, ele não nos diz qual foi a atitude de José, nesse momento que ele foi jogado na cova. Será que José sofreu? Será que ele gritou quando eles jogaram? Quando seus próprios irmãos o jogaram naquela cova? Um adolescente de 17 anos,
Ele tinha 17 anos quando ele foi jogado naquela cova. Qual será que foi a reação de José? Nós vemos que lá no livro de Gênesis, no capítulo 42, versículo 21, quando os irmãos foram pela primeira vez até o Egito, e José começou a fazer um teste ali com eles, dizendo que eles eram espias da terra. Lá no versículo 21 do capítulo 42 diz assim: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Ou seja, José clamou, José suplicou aos seus irmãos que não fizessem aquele mal, que não o deixassem ali. E eles estão aqui se lembrando da atitude de José lá quando ele tinha 17 anos e eles jogaram ele na cova. Então é importante que nós, quando lermos a Bíblia, nós possamos entender qual é o cenário, né? Porque muitas vezes a gente lê rapidamente, jogaram José na cova e depois foram lá e tiraram José e venderam. Mas e o processo? Como José se comportou? Qual foi a dor que ele passou naquele momento? O que ele viveu naquele momento? E se fosse eu? E se fosse você? Qual seria o nosso comportamento? E eu pergunto para você, e o sonho de José? O que aconteceu com o sonho? Como que José estava sobrevivendo a tudo isso? Foi tirado da casa do seu pai, foi abruptamente jogado na cova pelos seus próprios irmãos, pelos seus irmãos de sangue. E o sonho? Será que ele fez essa pergunta? Nós vemos também que José, ele tinha algumas características que ajudaram com que ele não desistisse do sonho. Essas características o acompanhavam. Nós vemos que a principal característica dele era que o Senhor sempre estava com José. O Senhor sempre estava com José. E ele o prosperava em tudo o que ele fazia. Livro de Gênesis 39, versículo 2. Eu vou ler, se você não quiser abrir a Bíblia. Eu vou citar bastante versículos aqui, só para a gente poder entender bem a palavra. Gênesis 39, 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, José aqui, quando ele foi vendido para Potifar, o Senhor estava com ele ali na casa de Potifar. Ele era um escravo, mas rapidamente Potifar percebeu que José tinha algo diferente. Tudo o que ele fazia prosperava. Então Potifar deixou tudo nas mãos de José. Ele não sabia mais de nada que acontecia na sua casa. Tamanha era a confiança que ele tinha em José. E tamanho era o êxito que José estava tendo ali na casa de Potifar. José podia estar reclamando, podia estar murmurando, mas não, ele estava executando bem o seu trabalho. Não importava se ele estava na casa de um egípcio, se ele estava num lugar que não era sua terra, não estava com seus pais, não estava com a sua família. O Senhor estava com ele. Capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Quando José foi preso, foi caluniado injustamente pela mulher de Potifar, e ele foi parar numa prisão, rapidamente aconteceu a mesma coisa na prisão. O carcereiro Mor, ele achou graça em José. Ele viu que José era diferente, e ele deixou tudo nas mãos de José. Então José prosperou na casa de Potifar, José prosperou na prisão. Não importava o lugar onde ele estava,
ele prosperava, porque ele estava na presença do Senhor. Outra característica de José, ele era temente a Deus. Gênesis, capítulo 39, versículo 9, como eu acabei de falar, quando a esposa de Potifar vai tentá-lo, ele diz assim: ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tal mal, e pecaria contra Deus? Então, vejam que José, ele não está aqui falando como eu pecaria contra Potifar. Ele está dizendo, como eu pecaria contra Deus? Então, Deus era soberano na vida de José. Ele, em primeiro lugar, ele se negou a pecar, porque ele não iria pecar contra Deus. Então, a segunda característica de José, que fez ele sobreviver a tudo que ele passou e ter êxito, é porque ele era temente a Deus. Outra característica também que eu destaco em José, ele tinha iniciativa. Lá em Gênesis, capítulo 40, no versículo 7 e 8, quando ele vai falar com o copeiro e com o padeiro de Faraó, que estavam ali presos também. Ele pergunta para eles, por que vocês estão tristes? E eles falam que eles tiveram um sonho e ninguém conseguia interpretar. E José disse, não são de Deus as interpretações? Contai-me. Então José, ele tinha iniciativa. Ele podia muito bem não dar a mínima para aquelas pessoas que estavam ali presas. Ele podia falar, não é da minha conta. Mas ele se importava com as pessoas que estavam ali. Ele teve iniciativa, ele foi lá e perguntou, por que vocês estão tristes? E quando ele perguntou, ele abriu a porta para que o sonho começasse a se concretizar a partir dali na vida dele. Porque quando ele interpreta o sonho desses dois, do copeiro e do padeiro, ele começa a ter a concretização daquilo que ele havia sonhado quando ele tinha 17 anos. Por quê? Porque o padeiro, 2 anos depois, ele vai se lembrar de José e vai contar que José revelou o seu sonho. E então Faraó vai chamá-lo para que ele revele o seu sonho também. Então, ele tendo iniciativa, ele abriu as portas para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Muito diferente dos seus irmãos, que não tinham iniciativa nenhuma. Quando começou o período de seca, de fome, nós vemos que em Gênesis capítulo 42, o versículo 12. Gênesis capítulo 42, versículo 1 e 2, perdão. Gênesis 42, 1 e 2. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Ou seja, Jacó teve que falar para os seus filhos, o que vocês estão fazendo, um olhando para a cara do outro? Cadê a atitude de vocês? O que a gente está perecendo, está todo mundo passando fome, e os filhos de Jacó estavam lá sem iniciativa nenhuma. Ou seja, geralmente quem não tem sonho, também não tem iniciativa, não tem propósito. E no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, o que essa pessoa faz? Ela só senta e espera que alguma coisa aconteça. Ela não tem atitude, ela não reage. Então é preciso que nós olhemos para José e que nós façamos como José, tenhamos atitude. Não importa a circunstância,
não importa o momento, não importa a situação em que você esteja vivendo, se levante e tenha atitude. Uma outra característica de José, ele apresentava uma solução. José não apenas tinha um sonho, ele não apenas revelava os sonhos daqueles que o contavam, mas ele apresentava uma solução. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Do versículo 33. Gênesis capítulo 41, versículo 33. A partir do 33. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guardem. Então, o que José fez? Além de revelar o sonho de Faraó, ele disse o que Faraó teria que fazer para enfrentar a crise. Ele deu o plano totalmente traçado para Faraó, dizendo, você tem que fazer isso, isso e isso. E, em momento algum, você vê que ele se sentiu envergonhado, se sentiu tímido, se sentiu, de alguma forma, desencorajado a falar diante da presença de Faraó. Por quê? Porque ele tinha iniciativa, porque ele era temente a Deus e porque o Senhor estava com ele. Quando o Senhor está com você, você não tem medo de falar com ninguém. Se o Senhor colocou a palavra na sua boca, você fala, porque o Senhor é com você. Não importa se você vai falar com os maiorais dessa terra ou com pessoas que talvez estejam em níveis sociais inferiores a você. Porque José, ele tinha atitude lá na prisão e ele teve atitude lá no palácio. José, ele estava preparado, ele estava lá na prisão, ele estava preparado para ir direto para o palácio. O que acontece é que muitas vezes, quando Deus nos dá um sonho, nós queremos ir direto para o sonho. Nós não queremos passar os processos. E pior, nós não nos preparamos para os processos. Nós não nos preparamos, porque nós achamos que Deus simplesmente, se Deus falou, Ele vai cumprir. Sim, Ele vai cumprir, se nós fizermos a nossa parte. Porque o Senhor, Ele nos capacitou. O Senhor, Ele nos fez homens e mulheres inteligentes, dotados de sabedoria. Então, aquilo que é para nós fazermos, o Senhor não vai fazer. A atitude é nossa. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, o que Ele falou para as pessoas? Tirem a pedra. Será que Jesus não poderia tirar aquela pedra? Lógico que Jesus poderia. Mas aquilo que é para o homem fazer, o Senhor não faz. Deus não faz. Ele vai fazer apenas quando nós demonstrarmos atitude, quando nós fizermos a nossa parte. E é isso que José estava fazendo. Ele não estava olhando para as circunstâncias, ele não estava olhando para o momento, ele não estava perguntando, cadê o meu sonho? O que aconteceu com o meu sonho? Não, ele estava simplesmente cumprindo cada etapa até que o sonho se concretizasse na vida dele. Se você pensar comigo, quando Deus deu o sonho para José, Ele falou para José que ele seria governador do Egito. Ele falou para José no sonho que ele iria sustentar a sua família e iria sustentar ainda outras pessoas ali por muito tempo. No sonho, José sabia que ele iria ser um dos maiores, um dos homens mais poderosos ali naquela época. Ele não falou. José não sabia.
Ele sabia apenas aquilo que ele tinha sonhado. Que havia um molho e se levantava, e havia 11 que se encurvavam. E depois o outro sonho, o sol e a lua, e as 11 estrelas se encurvavam. Deus não deu detalhes do sonho para José. Muitas vezes, a gente quer que Deus nos dê tudo mastigadinho, tudo detalhadinho. E aí você não faz nada para cumprir aquele sonho, porque você simplesmente não entendeu. Talvez você não entendeu o propósito que Deus tem para a tua vida. E aí você não faz nada, você não toma uma atitude. Mas Deus está te chamando hoje para levantar e tomar uma atitude e fazer algo. Se você tem um plano de Deus para a sua vida, não importa se esse plano não está muito claro para você. Apenas se levante e cumpra. Cumpra os processos. Passe por tudo aquilo que você precisar passar. Se você precisar ir para a cova, se você precisar ir para a prisão, se você precisar ser escravo, se você precisar sair da tua família, da tua parentela, apenas cumpra. Não murmure, não reclame. Se Deus te prometeu, se o sonho é de Deus, ele vai se cumprir. Amém? O Senhor, ele vai sempre te prosperar, aonde você estiver. Porque o Senhor, ele não depende de economia, ele não depende de bons resultados na tua empresa, ele não depende se o Brasil vai bem ou se não vai bem, ele não depende de nenhum tipo de notícia ruim ou boa que aconteça. Não, você tem que entender que o sonho de Deus para a tua vida, ele não está ligado e nem relacionado a nada que seja com esse mundo material. Porque tudo na nossa vida relacionado a Deus é espiritual. Então, se as circunstâncias atuais dizem para você que o teu sonho não vai se concretizar, não ouça, porque você não é desse mundo, você é do céu. O nosso mundo, o nosso modelo é espiritual. Por mais que nós estamos aqui vivendo nesse mundo, mas nós não seguimos, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos pela fé. Então nós temos que entender a viver, a aprender, viver pela fé, mas aprender a ter atitude, porque assim nós conseguiremos a viver essa fé, a viver esse mundo espiritual, a enxergar esse mundo espiritual. Diante de tantas notícias que nos bombardeiam todos os dias, tantas notícias ruins, tantas tragédias, nós estamos firmes, nós estamos em pé, porque nós não estamos olhando para esse mundo, nós estamos olhando para o céu. Nós temos um sonho, nós temos um propósito, e nada vai nos impedir de chegar lá. Nada vai nos impedir de chegar até Deus, até o nosso Senhor Jesus. Não importa se vai demorar, não importa quanto tempo vai levar, mas um dia nós estaremos juntos com o nosso Senhor nos céus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, o nosso maior objetivo. Então que você não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo. Se você não está entendendo nada, confie. Se o sonho é de Deus, vai acontecer. Não importa quanto tempo demore. Eu vou te dizer isso e você vai entender. Quanto tempo demorou para o sonho de José acontecer? Então vamos lá. José tinha quantos anos quando ele foi jogado na cova? 17 anos. Gênesis, capítulo 17, versículo 30, você comprova isso. Não, desculpa, Gênesis capítulo 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2. Diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos,
E estava ele mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Então José tinha 17 anos quando ele foi lançado na cova. Quando José assume o governo, ou seja, quando o faraó o chama até o palácio, ele revela o sonho de Faraó. E Faraó fala que não tem outro sábio ali que ele possa colocar para assumir aquelas responsabilidades que José havia falado. E Faraó coloca, então, o anel, o seu próprio anel, na mão de José, coloca um colar de ouro em José, coloca roupas novas em José. E então o elege como sendo o governador do Egito. Ele tinha 30 anos. Então, ou seja, ele tinha 17 quando foi jogado na cova, tinha 30 quando ele assumiu, quando ele foi reconhecido no palácio como governador. Então, aí demorou quanto tempo? 13 anos. Os irmãos são bons de matemática. Então, 13 anos até ele ser reconhecido como governador. 13 anos. Quanto tempo você está esperando a tua bênção aí, hein, irmão? 2 anos, 3 anos, já está desistindo? 13 anos, ainda não cumpriu o sonho. Ele estava só escalando mais uma parte do processo para que o sonho acontecesse na vida dele. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Qual que era a revelação do sonho? 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Então, a gente viu que deu 20 anos. Deu 13 anos, já contei a conta. O resultado. Aí 7 anos de fartura vai dar quantos anos? 20 anos. Porque ele deu 13, mais 7 anos de fartura, 20 anos. Depois dos anos de fartura, vinha o quê? Os anos de fome. 7 anos de fome. Mas os irmãos de José não esperaram 7 anos para ir atrás de provisão no Egito. Então, vamos dizer que deu 1 ano de fome, os irmãos foram atrás dele, não sabiam que era dele, né? Foram atrás no Egito para comprar mantimento. Então, 21 anos. E o que aconteceu? Em Gênesis 37, do 6 ao 9, José tem o sonho. Gênesis 42, versículo 6. Vamos lá, acompanhe comigo. Gênesis 42, versículo 6. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante a ele com a face na terra. O que aconteceu? Os irmãos de José vieram e se inclinaram a ele. Qual que era o sonho de José? Que 11 molhos se inclinavam. E outro sonho? O sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram. Então, a gente pode dizer que o sonho de José se cumpriu aqui. Amém? Só que tem mais, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá um sonho, a concretização do sonho é muito melhor do que aquilo que você imaginava. Porque os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Então, como eu falei, Deus deu o sonho para José e não explicou, não deu detalhes para ele. Mas quando a gente vê a concretização do sonho de José, nós vemos o quão maior eram os planos de Deus na vida de José. Muito maior do que o que ele tinha sonhado. Gênesis 43, versículo 26. Vamos lá. Gênesis 43, versículo 26. Diz assim: Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estavam na sua mão, e inclinaram-se
a ele até a terra. O que aconteceu de novo? Os irmãos de José se inclinaram de novo para ele. Mas ainda tem mais. Gênesis 44, versículo 14. Gênesis 44, versículo 14. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Terceira vez que os irmãos de José se prostram diante dele. Gênesis capítulo 50, versículo 18. Diz assim: Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Pela quarta vez, os irmãos de José se prostram diante dele e dizem: Eis aqui os teus servos. A partir de agora seremos teus servos. Então José, ele sonhou. Quantas vezes que os irmãos se inclinavam? 2 vezes. Quantas vezes os irmãos se inclinaram diante de José? 4 vezes. Então, quando Deus cumpre o sonho na tua vida, ele vai ser dobrado, ele vai ser melhor, ele vai ser maior, porque Deus sempre tem algo melhor para as nossas vidas. Então, tudo aquilo que você tem sonhado, pode ter certeza, quando se concretizar, vai ser muito maior do que aquilo que você tem sonhado. Você nem imagina qual será a concretização do teu sonho. Você acha que vai ser bom pelo sonho que você tem, mas vai ser melhor ainda, porque se o sonho é de Deus, o sonho acontece. E ele acontece melhor. Ele acontece dobrado. Então, que você receba essa palavra hoje para a tua vida e que você creia, assim como José, e que você tenha iniciativa, que você seja temente a Deus e que você tenha certeza de que em todo o teu caminho, Deus está com você. E tudo o que você fizer vai prosperar. Tudo o que você fizer vai contribuir para que o seu sonho se realize, mesmo que você não saiba. José não sabia que tudo o que ele estava fazendo estava contribuindo para que o sonho dele se realizasse. Ele não fez nada intencionalmente. Ele não pensou, olha, se eu revelar, eu vou revelar o sonho e eu vou sair da prisão. Eu vou revelar o sonho de Faraó e ele vai me colocar como governador. Não, José não sabia de nada disso. Ele simplesmente estava à disposição de Deus o tempo todo, fazendo aquilo que precisava ser feito. José era bom naquilo que ele fazia, porque ele fazia com alegria, porque Deus estava com ele. Outra curiosidade que a gente vê, que José nunca se desviou dos caminhos, desse caminho, desse propósito. Ele não se desviou porque ele sabia para onde ele estava indo. Quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente não se desvia. A gente não se distrai. Tem um ditado que fala: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho segue. Acho que é mais ou menos assim. Então, se você não sabe para onde você está indo, tanto faz qualquer caminho que você pegar, você não tem um propósito. Você não tem um objetivo. Mas quando você sabe para onde você vai, nada te desvia daquele caminho, nada te tira daquele caminho. José passou uma grande provação, uma grande tentação, quando a mulher de Potifar o provocou, o tentou. José era jovem. Ele podia ter ali a oportunidade de sair daquele lugar. Mas ele não pensava pequeno. Era aquilo que ele tinha sonhado para a vida dele? Não era. Então, não importava se, naquele momento, as aparências diziam que era a melhor opção. Ele simplesmente saiu e se negou a pecar contra Deus. Ele sabia para onde ele estava indo. Não importa a distração que venha te provocar.
Se você sabe para onde está indo, você não vai se desviar. Tem o versículo de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 14, que fala exatamente sobre isso, sobre saber o seu caminho. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 14. Quando os fariseus estavam ali questionando Jesus e dizendo, mas você testifica de você mesmo? Seu testemunho não é verdadeiro. E Jesus respondeu e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então, nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus, dizendo, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde vou. Eu e você sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos. Então, nós não podemos deixar que nada, nenhuma distração, nos leve para longe desse caminho, nos leve para longe desse propósito. Que nada nos desvie, que nada nos engane, porque o nosso caminho, ele pode ser difícil. As circunstâncias podem ser difíceis. Pode ser que você já esteja esperando há 13 anos, há 30 anos, há 50 anos, e você já esteja desanimando. Mas eu digo para você nessa noite, se é de Deus, vai acontecer. Não importa. Não importa o tempo, não importa a circunstância, nada vai te tirar desse caminho. Eu quero que você receba essa palavra hoje sobre a tua vida, assim como eu recebi ela para a minha vida. E eu aprendi uma coisa: sem atitude, os sonhos não vão te levar para lugar nenhum. Sem atitude, você não vai sair do lugar. Então eu quero que você também aprenda, que você tenha aprendido algo nessa noite com essa palavra. Eu sempre gosto de falar que a gente tem que aprender e aplicar. Não adianta ouvirmos e sairmos daqui da mesma forma. Então, eu coloquei isso como uma atividade para mim. Tudo que eu quiser, a partir de agora, de sonho profissional, pessoal, objetivo familiar, eu tenho que ter uma atitude, senão não vai acontecer. Deus pode ter uma promessa para a minha vida, mas eu tenho que ter atitude em tudo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, que assim como o Senhor colocou isso no meu coração, que você busque o que o Senhor tem para o seu coração. Qual é a tarefa de casa que o Senhor colocou na sua vida? Por que o Senhor te trouxe aqui nessa noite? Se você está aqui, a palavra é para você. Muitas vezes a gente acha, fulano deveria estar aqui, ciclano deveria estar aqui. Não. Se você está aqui, a palavra é para você. A palavra é para mim e para você nessa noite. Para todos vocês que estão ouvindo através da transmissão online. Que o Senhor possa te abençoar, que essa palavra tenha produzido fruto na tua vida, no teu coração, que você possa ser uma pessoa, assim como José, determinado. Que você olhe para frente, que você seja motivado, mas não motivado por coisas, por circunstâncias, motivado pela palavra de Deus. Motivado em saber que o Senhor Deus é contigo, em todos os lugares, em todos os momentos. Eu abençoo a sua vida, a sua família, abençoo o teu lar nessa noite. Declaro que nenhum mal vai chegar na tua casa, na tua família, na vida daqueles que você ama, que você vai sair daqui cheio da presença de Deus, que você vai ter uma semana abençoada e que nada vai te abalar e nem te desviar do caminho, do propósito, do sonho que Deus tem para a sua vida. Que você lembre, você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Não tem conversa nenhuma do inimigo que nos desvie desse propósito. Amém, igreja? Deus abençoe em nome de Jesus.
Convido o pastor André para finalizar. Amém. Pai do Senhor, igreja, os irmãos estão em casa, Pai do Senhor, vamos ficar em pé? Palavra abençoada aos nossos corações. Glória a Deus, vamos guardar ela, como a nossa irmã Vívia disse. Deus abençoe a nossa irmã Vívia pela palavra. E amanhã às 18 horas nós vamos estar aqui novamente, no culto da família, para adorar a Deus, servir ao Senhor com alegria e aguardar a volta dele. Porque um dos propósitos nossos aqui, conforme também a palavra nos ensinou, nosso propósito de estar aqui, um deles, o maior de todos, é se encontrar com Jesus nas nuvens. Então, a qualquer momento ele volte. Esteja a gente acordado ou dormindo fisicamente, a gente só não pode dormir espiritualmente. Então, se nós não nos encontrarmos aqui amanhã, nós vamos estar com o Senhor no céu. Não esqueça disso. Você lembrou disso hoje? Lembrou disso hoje? Daqui a pouco eu vou embora. Então vamos pensar mais no céu, tá? Como a irmã disse aqui na palavra, pensar mais em Jesus, nos sonhos de Deus para a nossa vida. Deus sonha em levar a gente para o céu. Então não passa só o dia pensando em dívida, de prova, luta. Passa o dia pensando no céu. Qualquer momento você vai ser arrebatado, a gente vai ser arrebatado, vai estar com Ele. Por isso que nós estamos aqui. Amém? Esse é o sonho de Deus também para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Feche os teus olhos, irmãos que estão em casa também. Tendo oportunidade, só por força maior, venha para a casa do Senhor amanhã, cultuar a Deus, adorar o Senhor e ouvir a sua boa palavra. Pai, nós te louvamos, bendizemos nesta noite por tudo que o Senhor tem nos abençoado e preparado aqui. Essa mesa onde o Senhor nos trouxe um testemunho, nos trouxe pregação, louvores que também nos levou a reconhecer mais uma vez a tua grandeza e que o Senhor é o único digno de ouvir dos nossos lábios todo louvor, toda honra e toda adoração. Senhor, cada um dos teus filhos que aqui estão, que estão em casa, que continue guardados, protegidos pela potente, boa, favorável mão forte do Senhor. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz, guardado debaixo da tua graça e também da tua proteção. Senhor, se o Senhor, o teu Filho amado, não vir buscar a sua igreja nas nuvens, conforme a tua palavra nos ensina, amanhã nós já marcamos aqui com o Senhor o encontro, onde estaremos apresentando o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Mas se o Senhor voltar, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós estaremos com o Senhor para sempre. Aqueles que por um momento estão despreparados por um motivo ou outro, que o Senhor conhece os corações de todos, que antes de sua volta o Senhor deu oportunidade para cada um, Senhor, de reconciliar, de voltar, de consertar a sua vida, a sua casa, porque o Senhor não quer que nenhum se perca. Nós oramos e pedimos, nos dê graça, nos dê força, até mesmo nós, porque aquele que está em pé tem que se cuidar para não cair. Nos dê graça para vencer a tentação como José venceu. E nós não pecamos com medo do pecado ou com medo do Senhor, mas nós não pecamos por causa do temor, da adoração e da gratidão que nós temos pelo Senhor, porque todo pecado é mal que nós fazemos contra Ti. Por isso nos ajude a vencer o pecado que tenta atrapalhar a nossa vida, de continuar nesse alvo, continuar nesse caminho. Ele tenta todos os dias atrapalhar a vida dos seus escolhidos, mas o sangue de Jesus tem poder
para libertar mentes poluídas que pensam em retornar, mentes poluídas que pensam em ceder ao pecado. Nós te glorificamos, ó Deus, porque a tua palavra está trabalhando a cada culto, a cada momento em nossos corações e nos ajudando a ficarmos a cada dia mais firmes no Senhor, aguardando o grande e glorioso dia, e sairemos desse culto mais uma vez, convicto com toda a autoridade, e temos condições absolutas de expressarmos dia e noite, noite e dia, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, ó Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do querido Espírito Santo reina hoje e para sempre em cada coração, os que estão aqui e os que estão em casa, no nome de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.